Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje contaremos uma história ocorrida há exatos 66 anos, quando um ser vivo deixou pela primeira vez o planeta Terra rumo ao espaço. Era a cachorrinha Laika, lançada no satélite russo Sputnik 2, em 3 de novembro de 1957. Laika, a pioneira de 4 patas, não retornou. Tornou-se a primeira vítima das aventuras espaciais, encabeçando uma lista que aumentaria ao longo do tempo com outros animais e seres humanos. Entre 1948 e 1961, 48 cães, 15 macacos e 2 coelhos abriram caminho para descobertas no espaço, sendo que destes, 27 morreram em acidentes e devido a circunstâncias imprevistas durante a empreitada. Desses também, Laika foi o único animal deliberadamente enviado para uma morte certa longe da Terra. No auge da Guerra Fria, o líder soviético Nikita Khrushchev, que assumiu o comando da União Soviética 2 anos após a morte de Joseph Stalin, se engajou em uma corrida espacial contra os Estados Unidos, uma disputa de poder amplamente exposta em propagandas nos dois países. Os dois impérios tentavam ampliar suas esferas de influência no mundo e conquistar o espaço. Seria uma demonstração de força, tecnologia e desenvolvimento. Se por um lado Khrushchev alocou enormes somas de recursos para a pesquisa espacial, por outro, a pressa impedia um trabalho sistemático e detalhado. O primeiro satélite russo desocupado entrou em órbita no dia 4 de outubro de 1957. Entusiasmado, o líder da União Soviética exigiu do engenheiro responsável pelo programa espacial, Sergei Korolev, algo espetacular para apresentar como símbolo do 40º aniversário da Revolução Comunista, comemorada nesse mesmo ano. Korolev propôs então enviar um cachorro ao espaço e como àquela altura eles não tinham tecnologia suficiente para garantir o retorno do satélite, o animal estaria sendo enviado para a morte. Sobre isso, o pesquisador Alexander Nikonov sugere que Khrushchev, o líder russo, tenha concordado porque nunca teve um cachorro na vida. Durante muitos anos, o governo soviético divulgou a notícia de que Laika teria morrido sem dor após uma semana em órbita. Mas hoje se sabe que o cão morreu 6 horas após o lançamento, em virtude da combinação de problemas respiratórios e uma parada cardíaca após o superaquecimento da cabine. A primeira evidência das circunstâncias da morte foi apresentada em 2002 no World Space Congress, em Houston, no Texas, por Dmitry Malaskiniakov, do Instituto de Problemas Biológicos de Moscou. Alguns critérios eram seguidos para a seleção dos cães que poderiam ser enviados ao espaço. Primeiro, por causa do tamanho do foguete, o animal deveria ter no máximo 7 quilos. Cães de raça e com pedigree foram considerados mimados demais e incapazes de alcançar bons resultados nos concursos de sobrevivência e em situações graves. Portanto, o esquadrão de cães cosmonautas foi recrutado principalmente nas ruas. Laika, por exemplo, zanzava pelas ruas de Moscou quando foi recrutada. Além disso, os especialistas preferiram trabalhar com fêmeas, por considerá-las mais disciplinadas, e os animais de pelo liso eram considerados mais adequados para a instalação de sensores. Dos 10 animais candidatos pré-selecionados para o teste final de resistência na câmara de pressão centrífuga, 3 se sobressaíram: a Albina, a Laika e a Mancu. A Albina foi descartada porque estava grávida. Mancu foi rejeitada por ter curvas não fotogênicas nas patas. Assim, Laika foi escolhida para morrer no espaço e entrar para a história. O Sputnik 2 não foi tecnicamente projetado para pousar. Era um cilindro de cerca de 4 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E Laika estava em uma cápsula do tamanho de uma máquina de lavar roupa, com um dispositivo para a regeneração química do ar e um alimentador automático que abria 2 vezes por dia a tampa de um recipiente para uma mistura de nutrientes gelatinosos. Cirurgiões implantaram nas costelas de Laika um sensor para medir a respiração. Um sensor para medir o pulso foi implantado na artéria carótida.
Também foram ativados dispositivos para medir temperatura, pressão e realizar cardiogramas. Nos últimos dias antes do lançamento, a cadelinha foi colocada em uma cápsula todos os dias por várias horas para que se acostumasse com a situação. Os sensores implantados em Laika mostraram que durante o lançamento o ritmo do batimento cardíaco da cadelinha aumentou muito, ficando 3 vezes acima do batimento em estado de repouso. Demorou 3 vezes mais tempo para que o pulso voltasse aos níveis pré-lançamento do tempo registrado em testes centrífugos feitos com ela antes do lançamento. Esse foi um indicador de que o alto grau de estresse sofrido por Laika no trajeto ao espaço. Sensores de temperatura mostraram que a umidade e temperatura da cápsula onde Laika estava aumentaram um pouco após o início da missão. A temperatura chegou a ultrapassar 40 graus. 6 horas depois da decolagem, os sensores registraram a parada cardíaca em decorrência do superaquecimento da cabine e do estresse. O satélite com o corpo de Laika fez 2.370 voltas em órbita e pegou fogo ao entrar na atmosfera em 14 de abril de 1958. O governo soviético ocultou a informação sobre a morte de Laika. Por uma semana, os jornais locais publicaram boletins informativos sobre a saúde da cadelinha, que na verdade já estava morta. A informação repassada dava margem para que a população pensasse que ela poderia retornar. A mídia mundial se admirava do feito soviético e manifestava preocupação com a viajante de 4 patas. Mas quando a agência de notícias soviética informou que Laika fora sacrificada em órbita por motivos de humanidade, os aplausos se transformaram em protestos de defensores dos animais. Centenas de cartas foram enviadas a Moscou e às Nações Unidas denunciando a crueldade do programa espacial. Alguns argumentavam que teria sido melhor mandar Gorbachev ao espaço ao invés da cadela. Mas, mesmo sob protestos, o uso de animais em testes espaciais continuou, com a finalidade de garantir o lançamento seguro de seres humanos. Enquanto a União Soviética usou cães e depois coelhos, os Estados Unidos usaram macacos. Na União Soviética, de 1948 a 1961, 40 cães foram lançados ao espaço, 20 deles morreram. Dedic, Fox, Miska, Civic, Miska 2, Rizik, Lisa 2, Ruba, Rita, Red, Joina, Palma, Pusha, Buba, Botão, Laika, Jaivot, Charlie, Bee e Fly. Ao mesmo tempo, os americanos enviaram 15 macacos para o espaço, sendo que 8 morreram. Albert 1, Albert 2, Albert 3, Albert 4, Albert 5, Goldie, Goliath e Stobart. As primeiras criaturas vivas que voltaram à Terra com segurança, usando paraquedas, foram os cães Dezic e Gypsy, da União Soviética, em 22 de julho de 1951, e o chimpanzé Yorik, dos Estados Unidos, em 20 de setembro de 1951. Dezic morreu uma semana após retornar. Gypsy foi levado para a casa do acadêmico Anatoly Blagodanov. Em 1966, quando havia dúvidas sobre a possibilidade de permanência prolongada de seres humanos no espaço, a União Soviética enviou o satélite Cosmos 110 com os cães Vatek e Ugal-Kol. Ambos retornaram vivos, porém exauridos, após 23 dias em órbita. O envio de animais ao espaço começou a cessar apenas com o lançamento de seres humanos. Yuri Gagarin, que foi o primeiro humano a ser lançado e ficou 1h30 no espaço em 1961, em uma missão que exigia pouca destreza, brincou certa vez dizendo que foi ao mesmo tempo a primeira pessoa e o último cachorro no espaço. Se você gostou de saber sobre esses pets que deixaram seus nomes na história e quer saber mais sobre outros animais e raças, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais e obrigado!